Um país de estradas esburacadas, onde a demanda por obras de asfaltamento é urgente. O Brasil também é um país onde a multiplicação de pneus velhos, invariavelmente jogados no lugar errado, é um grave problema ambiental. Asfalto ruim, pneus velhos. Talvez a solução para esses dois problemas esteja no uso disseminado de uma tecnologia que transforma pneu usado em asfalto novo e de excelente qualidade. No programa de hoje, vamos conhecer melhor o asfalto borracha, também conhecido como asfalto ecológico. Todos os dias, milhares de pneus velhos são reprocessados em usinas de asfalto como essa. Aqui, problema vira solução. Pilhas e pilhas de um produto que há poucos anos era considerado um problemão nas beiras de rios e lixões das cidades. Hoje, esses pneus velhos são a principal matéria-prima desta indústria em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. A fábrica começou a funcionar em 1992, quando tudo era bem diferente. Na verdade, nós não tínhamos nem ideia do que ia acontecer no mercado. Naquela época, o resíduo de pneu, de borracha, era um lixo imprestável, sem valor nenhum. As empresas pediam, por favor, para nós retirarmos esse resíduo. E não tínhamos ideia que um dia isso ia gerar um mercado tão grande e com uma demanda, com procura, né, dando valor ao produto. Hoje, para abastecer a indústria, o empresário compra na própria região de Curitiba 500 toneladas de pneus velhos por mês. Investimento que chega a ser de R$ 80 por tonelada. Um dos fornecedores é esta recapadora de pneus. Antes era um problema, a gente não tinha nem onde descartar esses pneus. Hoje a gente já vende esses pneus. O suficiente para garantir o trabalho deste homem. Antônio Oliveira recolhe pneus velhos pelas ruas para depois repassá-los às indústrias de reaproveitamento. Chega a faturar R$ 2.000 por mês. Hoje o que o senhor faz com esse pneu velho aí, inútil? Hoje vai para reciclagem. O que o senhor acha disso? Muito bom. Por quê? Bom porque você tem colocação para ele, né? Você pega, mas você tem a certeza que vai para... que tem o lugar certo para ir, né? Porque além de você pegar, você ainda ganha um pouco dele, né? Quer dizer, um dinheirinho que o senhor não receberia há um tempo atrás? Não. Hoje sai para despesa, né? Despesa da caminhoneta sai no lixo. O pneu velho negociado por seu Antônio é transformado. Depois de moído, o produto é entregue, muito mais valorizado nesta outra indústria em Araucária, também na região de Curitiba. Esse aqui é o pó de borracha moída de pneu, é pneu moído, que vai virar asfalto depois. O asfalto feito a partir do pneu chega a ser 15% mais caro que o convencional. Hoje, a empresa tem clientes no Paraná, em Santa Catarina, no sul de São Paulo e em Mato Grosso do Sul. Por mês, vende 400 toneladas do produto, quantidade que pode pavimentar 80 quilômetros de rodovias. A química do pneu é uma química avançadíssima. O pneu dura 600 anos na natureza. Essa química do pneu, que faz o pneu ser tão durável, eu transfiro para o asfalto. Então a durabilidade do pneu é como se eu pegasse a durabilidade e a elasticidade do pneu e trouxesse ela para dentro do asfalto. Então esse asfalto fica mais durável às intempéries, ao envelhecimento e fica mais elástico. Essa é a grande vantagem do asfalto borracha. Antes de qualquer processo industrial, todas as ideias de novas tecnologias passam por dezenas de testes neste laboratório. E através de alguns ensaios que nós vamos acompanhar aqui, você vai poder perceber por que as estradas e ruas feitas com asfalto borracha têm uma durabilidade maior. Uma das explicações está na composição do produto, vista com detalhes nesta imagem do microscópio. Se fosse imaginar isso tridimensionalmente, seria o quê? Seria uma teia de aranha formada pelos produtos da borracha, onde esse vazio da teia de aranha está preenchido com asfalto. Então essas estrias elas esticam e voltam. Elas têm como se fosse um elástico. A comprovação prática está nesta demonstração. Veja o que acontece com uma massa de asfalto convencional ao ser esticada. Ela fica deformada. Já com o asfalto de borracha, o resultado é outro. A gente nota que ele é bem mais resistente
a esse ato, ele apresenta uma memória, uma recuperação elástica. No Brasil, são 170 mil quilômetros de rodovias pavimentadas, muitas delas sem a devida manutenção. Mais resistente, o asfalto borracha poderia ser a solução para as estradas brasileiras. Os pneus melhoraram a invenção da roda. Só que em mais de um século de produção em série, muitos já deixaram as pistas. Cerca de 800 milhões de pneus são descartados todos os anos no mundo. Daria para preencher 16 mil piscinas olímpicas. Um volume difícil de armazenar em aterros sanitários. Você não tem o que fazer com ele, ou você vai colocar no aterro, que é um problema em aterros, porque isso dura centenas de anos, ou as pessoas vão colocar em córregos, quer dizer, vai criar um problema ambiental enorme. Mas pneus não têm que ser necessariamente um problema para o meio ambiente, mesmo quando já não servem mais para rodar em carros e caminhões. Neste trecho da via Anchieta, uma das rodovias mais importantes do estado de São Paulo, eles estão na estrada, não apenas sobre a pista, mas também na matéria-prima usada para fazer o asfalto. Em cada quilômetro de faixa, 500 pneus, triturados, é claro. A borracha em pó é colocada no asfalto líquido, este resíduo que sobra do petróleo usado em combustíveis. Para terminar a massa, pedrisco, brita e pó de pedra. Misturado a quase 200 graus centígrados, o asfalto borracha está pronto para cobrir as pistas. Só no ano de 2006 nós retiramos do meio ambiente quase 200 mil pneus usados que poderiam estar aí poluindo, produzindo dengue e trazendo transtorno aí para o meio ambiente. A empresa não levou em consideração apenas os benefícios ao meio ambiente, já que o asfalto borracha é mais caro que o tradicional. Esta usina é da concessionária que cuida do sistema Anchieta Imigrantes, que liga a cidade de São Paulo a Santos, onde está o porto mais movimentado do país. O trânsito de carga por aqui é intenso, 15 mil caminhões por dia. O asfalto ecológico também tem um desempenho melhor do que o tradicional em rodovias de veículos pesados. A gente espera dele uma vida útil pelo menos 40% maior e também um aspecto de segurança para o usuário. Espera também uma menor manutenção, com menos transtorno ainda para o usuário, menos custo com operações de recapeamento, menos riscos aos usuários da Ecovia. Em laboratório, isso já está comprovado. Este pneu simula a pressão de um caminhão carregado. A máquina testa em um dia o desgaste do asfalto em 10 anos. O resultado da comparação entre o asfalto borracha e o asfalto comum é este. O que não tem pneus na composição fica bem pior do que o outro. O asfalto passa a se comportar mais ou menos como os pneus. Os pneus, eles são muito flexíveis, né? O asfalto, ele ganha também essa propriedade, ele fica muito flexível. Então, ele pode se movimentar, o pavimento pode se movimentar com as cargas de caminhões, ônibus, etc. E esse movimento não gera trincas. Então, esse pavimento fica mais resistente e ele é mais durável. Quem apostou neste material confirma. Estes são os primeiros trechos com asfalto ecológico no Brasil. A colocação foi feita em 2002. Esse tipo de mistura de asfalto já está comprovado que ele realmente é muito mais seguro do que a mistura convencional. Ou seja, no caso de uma mistura muito parecida que nós fizemos em 2000, teve um trecho que a gente mediu uma redução de acidentes de cerca de 50%. No asfalto borracha que nós aplicamos ano passado, nós estamos fazendo esse monitoramento e
já não temos nada conclusivo, mas a gente já está sentindo uma redução significativa. Sem uma infraestrutura de rodovias pavimentadas, duráveis e confortáveis, a gente não pode transportar produto. Os produtos, se a gente não conseguir transportar, eles vão ficar muito mais caros. Então, a infraestrutura do país, ter rodovias, vai ter que aumentar obrigatoriamente. A gente está muito atrasado nesse programa. Portanto, nós vamos ter que fazer novos pavimentos e restaurar os pavimentos que estão aí, que todo mundo sabe como estão as rodovias brasileiras, cheias de buraco, com problemas, né? Problemas de segurança causando ao usuário. Então, há muito espaço ainda para a gente estar fazendo esse serviço. E o asfalto borracha é um produto muito interessante para essas rodovias com tráfego de caminhões, de ônibus, rodovias de tráfego mais pesado. Este caminhoneiro também sentiu diferença. Fica mais firme, né? Mais seguro, mais segurança, com certeza. Recomenda para o resto do país? Ah, com certeza. Chegar no Mato Grosso, vou falar para todo mundo que vocês não dão asfalto com borracha, né? Qual é a temperatura disso aqui? Em torno de 170 graus. Descreve pra gente o que a gente está vendo. Isso é um asfalto modificado com borracha de pneus, está aquecido a 170 graus. O motivo da temperatura alta são dois. O primeiro é para facilitar o bombeamento dele para dentro da usina. E o segundo é para ele ter uma viscosidade tal, para ele ficar líquido o suficiente para poder envolver as pedras e fazer um asfalto de boa qualidade. Ele só é fluido assim a alta temperatura. Qual é a vantagem do uso desse composto no asfalto? Ele melhora a resistência à ação ultravioleta do sol, melhora a resistência às intempéries e dá uma certa flexibilidade ao asfalto, que impede as trincas quando a base cede um pouco. O quanto de pneu reprocessado está no material fornecido por vocês? Em torno de 18% em peso, o que significa que 1 tonelada de asfalto, nós temos 180 quilos de borracha de pneu, borracha moída de pneu. Por que essa pode ser entendida como uma solução inteligente para a destinação adequada do pneu velho? Porque ao invés de nós descartarmos os pneus em córregos, rios, aterros sanitários, nós moemos o pneu, incorporamos o asfalto, obtemos o asfalto de melhor qualidade e, além do mais, o aço ainda volta para a siderúrgica. O aço que se tira do pneu volta para a siderúrgica e a fibra têxtil vai fazer estopa. O que é isso daí? Isso é um pedaço da massa asfáltica contendo asfalto com borracha. E dá para notar aqui a flexibilidade que ela tem em relação à massa convencional. Ó. A gente consegue deformar bastante sem ela romper de vez. Se fosse uma massa tradicional, ela se quebraria como um biscoito. E ela não, ela se deforma bastante antes de quebrar. Ganha uma elasticidade muito boa. E isso faz a diferença? Totalmente. Faz totalmente a diferença. Em curvas fechadas, em regiões que são muito sujeitas a grandes esforços, ela se deforma e volta a um percentual da posição original. Ela se dilata, ela se expande e retorna. Retorna à posição. Ou seja, o risco de ter fragmentos, de ter fissuras no asfalto seria reduzido. Muito menor do que no asfalto convencional, usando o asfalto sem borracha. Qual é a temperatura desse asfalto? 175 graus. Quando ele é aplicado na rodovia, tem que ser exatamente como a gente está vendo aqui? Eu posso perder 15 graus daqui até lá, eu tenho que aplicá-lo a 160, senão eu não consigo a compactação a, no mínimo, 97% de compactação no asfalto. Dá para ver alguma diferença a olho nu do asfalto borracha, do asfalto ecológico para o asfalto convencional nessa fase final? Não, na fase final não. Parece igual? Parece igual. Mas é bem diferente? É bem diferente.